Seguimos com os ingleses. Hoje falamos sobre a Revolução Puritana e a Guerra Civil Inglesa. Vem! Fala, turma! Tudo certo? Hoje nós damos continuidade à nossa aula sobre a Revolução ou revoluções inglesas. Já tem um primeiro vídeo lá sobre todo o contexto que vai se dar o início, da Revolução Inglesa. Então dá uma olhadinha lá, tá aqui embaixo na descrição esse primeiro vídeo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma etapa muito específica, que é a Revolução Puritana e a Guerra Civil Inglesa. Então já é importante nós situarmos a Revolução Puritana e a Guerra Civil Inglesa dentro dessas 4 etapas das revoluções, ou olhando para uma perspectiva maior, dentro dessas 4 etapas da Revolução Inglesa. E essa é a primeira etapa de 4 etapas que a Revolução Inglesa vai ter. É ela que inicia, é ela que desencadeia. E ela tem um período que a gente vai mapear ali de 1640 até 1649. Esse período de 9 anos que vai desenrolar a Revolução Puritana e a Guerra Civil Inglesa, marcada por um contexto de guerras ali entre a Inglaterra e a Escócia e disputas internas. Disputas essas que vão ser de ordem religiosa, mas também vão ser disputas de ordem econômica. Mas o mais importante é compreendermos não só a Revolução Puritana e a Guerra Civil, mas a própria República de Cromwell, a própria restauração dos Stuart e a própria Revolução Gloriosa como desdobramentos de uma crise, e essa crise ela vai acontecer durante todo o século XVII na Inglaterra. Então acho que é importante, primeiro ponto, é destacar isso para o aluno, é que o século XVII para a Inglaterra foi um século conturbado, marcado por idas e vindas, e aqui esse primeiro ponto, essa primeira etapa, que vai ser a Guerra Civil Inglesa, ela vai estar marcada como o estopim de uma série de tensões dentro da Inglaterra, dentro do próprio Reino Unido. E esses conflitos eles vão estar muito presentes em um choque entre duas elites, uma elite mais conservadora, que vai ser a velha elite nobreza com seus direitos feudais ainda presentes, contra um outro grupo, uma outra elite, que é uma elite nova, uma elite que está ascendendo na política. E essa elite, ela é a elite burguesa, que na verdade ela está ascendendo porque ela tem capitais, mas em termos de poderes políticos ela ainda é dominada pelos poderes feudais ainda de uma velha nobreza, chancelados pela monarquia. Pela monarquia ali, a gente vê isso durante o século XVI e no século XVII, porque nos interessa aqui é o papel do rei Carlos I da dinastia Stuart. Essas tensões, elas vêm antes do Carlos I? Sim, elas vêm antes do Carlos I. Elas já vêm desde o reinado do James I. Porém, é aqui que vai sair essa crise de um ponto de vista muito localizado ainda, ou seja, uma crise ainda muito controlada, para uma crise que vai para as vias de fato, ou seja, que ela vai para o conflito aberto. E é justamente em razão disso que nós chamamos esse conflito entre um conflito que nós vamos ter ali a monarquia de um lado contra o parlamento. E quando a gente fala parlamento, é importante destacar que nós estamos falando especificamente aqui da chamada Câmara dos Comuns. A Inglaterra, ela possuía no parlamento dividido em 2, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lords, como já o próprio nome indica, era a Câmara que defendia ali os interesses da nobreza, os interesses da igreja ultraconservadora naquele contexto. E também, do outro lado, a Câmara dos Comuns é o que seriam as pessoas comuns, como o próprio nome indica. E é ali que a burguesia ocupa o seu espaço. E vai ser ali o fruto dos conflitos
Porque a monarquia inglesa, ela convoca sempre o parlamento para votar aumento de impostos que vai taxar a burguesia. Como a Câmara dos Comuns sempre protesta de forma muito veemente, a gente vê isso durante todo o século XVII, o que vai acontecer? O rei ele vai determinar o fechamento do parlamento. O parlamento passa, a ser fechado em razão dessa tentativa de aumento de impostos que o próprio parlamento nega. E é em razão disso que nós vamos dizer que há um conflito entre o parlamento contra a monarquia, porque vai ser dessa tensão que o conflito vai ganhar ares maiores a partir de 1640 contra o rei Carlos I. Nesse sentido, já fica um pouco claro para nós os objetivos econômicos dessa guerra civil. Mas tem outro lado, que é o lado religioso envolvido. A monarquia, ela pede aumento de impostos porque está acontecendo a chamada Guerra dos Bispos, Na verdade, foram duas guerras da monarquia inglesa contra a Escócia. E esse conflito ele tem um caráter religioso envolvido naquele contexto, naquela conjuntura. Os escoceses, eles basicamente se revoltam contra Carlos I, que tenta unificar dentro do Reino Unido os ritos religiosos com um viés bastante católico. E ali nós temos na Escócia um grande núcleo puritano que não aceita esse viés unificado dos ritos religiosos. E ali surge essa guerra, esse conflito que já leva esse nome, Guerra dos Bispos, já identificando inclusive o lado religioso dessa guerra. O ponto central nesse sentido vai ser que uma guerra ela gera custos e por isso a necessidade que o Carlos I observa de pedir aumento de tributos para poder custear a guerra contra a Escócia. E logo em seguida, ao início desse conflito, o que nós vamos ver? A própria Irlanda, também por motivos religiosos, entrando em guerra civil. Então a gente vê a Inglaterra com dois focos grandes de conflito, e esses conflitos motivados por interesses religiosos. Mas a grande questão envolvida nesse contexto, envolvida nessa conjuntura, é o fato de que, como esses pedidos de aumento de impostos eles eram recorrentes e a medida da monarquia de fechar o parlamento quando não tinha o seu desejo atendido também era recorrente, isso vai acarretar na organização da Câmara dos Comuns para dar um chega nisso. Em razão dessa ameaça da dinastia Stuart, desde o Jaime I, de querer aumentar os impostos, o que vai fazer a Câmara dos Comuns? Agora ela não vai aceitar o fechamento do parlamento. E ela vai se organizar, ela vai articular um exército. E esse exército tem o objetivo de confrontar o exército da monarquia. E veja bem, a monarquia ela já tem dois focos de combate, que é a Escócia e a Irlanda. Agora ela vai ter mais um, esse um organizado pelo parlamento e pela burguesia que está ali defendendo o fim da tentativa de aumento de impostos. A partir desse momento entra em cena uma figura que tu não pode esquecer, a figura de Oliver Cromwell. Ele vai ser o grande líder dessa rebelião, ele vai ser o grande líder dessa revolta e ele vai articular esse exército para enfrentar a monarquia. Esse conflito ele vai surgir a partir de 1642. Embora toda a questão vinculada aos impostos fosse em 1640, o início da Guerra Civil é em 1642, liderada pelo Oliver Cromwell. E a partir dessa organização, nós já conseguimos ver um ponto interessante, que vai ser o fato de que também há uma divisão entre os religiosos em relação ao conflito, porque o Oliver Cromwell ele possui
do seu lado um determinado grupo religioso, enquanto que o Carlos I ele tinha um outro grupo religioso do lado dele. Os anglicanos e os católicos eles vão estar ali vinculados ao Carlos I. Carlos I, evidentemente que os anglicanos vão estar ali porque a igreja anglicana, o chefe da igreja anglicana é o próprio monarca. E o monarca tinha uma inspiração católica muito forte. Então esses dois grupos religiosos, eles vão estar majoritariamente com o Carlos I. Do outro lado, nós temos dois grupos religiosos que vão estar ao lado dos revoltosos, do lado do Oliver Cromwell, que vão ser os presbiterianos e também vão ser os puritanos que estão lá em conflito também na Escócia, vão estar ao lado do Oliver Cromwell. Então, inclusive porque normalmente, né, os anglicanos e os católicos, em geral, eles estavam mais vinculados, né, a um setor mais conservador da sociedade, ou seja, mais vinculado ao direito feudal, enquanto que os presbiterianos e os puritanos, eles normalmente vão estar ali, inclusive porque a religião aceita o acúmulo de riquezas, eles vão estar mais vinculados a essa burguesia. Então a gente vê a manifestação religiosa também como um reflexo de classe nesse sentido, né? Embora ambos, né, elites dominantes, mas nós conseguimos ver nessas elites dominantes, né, um racha em razão de uma nova classe que está surgindo contra uma velha classe que possui, né, os seus direitos medievais, na verdade, ainda muito presentes. Nesse sentido, é como diz o historiador inglês Christopher Hill: a Guerra Civil foi uma guerra de classes, na qual o despotismo de Carlos I foi defendido pelas forças reacionárias da Igreja estabelecida e por proprietários conservadores. O parlamento derrotou o rei porque poderia apelar ao apoio entusiástico das classes comerciais e industriais da cidade do campo, aos homens e aos nobres progressistas, e às massas mais amplas da população, sempre que pudessem, por livre discussão, entender o que realmente era a luta. O exército do Oliver Cromwell, ele ficou conhecido com o nome de New Model Army. Dentro do exército Oliver Cromwell tinham dois grupos, os Diggers e os Levelers. Esses dois grupos eles também tinham naturezas diferentes. Enquanto os Diggers eles eram mais defensores de uma visão, né, mais radical de reforma agrária, por exemplo, né, ou seja, tentando tirar as terras daquele velho direito feudal. Do outro lado, os Levelers, eles eram defensores de que todos deveriam ter direitos iguais, sem a distinção, por exemplo, da Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, né? Na verdade, era uma luta contra os direitos ainda feudais, ainda vindos da Idade Média, presentes e legitimados também pela própria monarquia. E o mais importante nesse sentido é que nas batalhas que vão ali de 1642 a 1649, o New Modern Army ele vence, né, consegue esmagar o exército da monarquia. Né? Os conflitos eles acabam sendo vitoriosos para o exército do Oliver Cromwell. E aqui algumas batalhas são importantes, principalmente a Batalha de Marston Moor em 1643 e em 1645 a Batalha de Naseby. Foram os dois conflitos decisivos com vitória para Oliver Cromwell contra o exército monarca. Tanto que em 1646 Carlos I é preso, ou seja, a guerra ela já estava praticamente definida em 1646. O rei é preso e há um domínio do Oliver Cromwell da situação, após pouco tempo, inclusive, de conflito. O que o Oliver Cromwell ele não imaginava é que o Carlos I ele ia conseguir escapar da prisão. Sim, o Carlos I consegue fugir da prisão e tirar o domínio do Oliver Cromwell, que estava praticamente assegurado, em razão porque o Carlos I ele não tinha aceito as condições de pacificação
que haviam sido propostas pelo Oliver Cromwell. Ele simplesmente diz, não, esses termos aos quais tu está colocando para pacificação, eu não aceito. E escapa e organiza novamente a resistência. E esse é um ponto que eu acho sensacional desse contexto conturbado, é que o Carlos I vai fazer, o Carlos I, quando escapa, ele vai procurar uma aliança com os escoceses. Os escoceses, que lá no início ele estava entrando em conflito na Guerra dos Bispos, ele vai fazer um acordo com os escoceses, permitindo aos escoceses, nesse acordo, liberdade religiosa em troca de apoio contra o Oliver Cromwell. Quer dizer, virou completamente o jogo do contexto, né? Se antes o problema era os escoceses, agora os escoceses são aliados para derrubar o que seria o mal maior, né, para o Carlos I, que era o Oliver Cromwell. Mas essa segunda fase, essa segunda etapa da guerra, a gente pode dizer que é uma segunda etapa muito mais tranquila, ou muito menos extensa, na verdade, do que a primeira. Tanto que em 1648, logo em seguida, só alguns meses ali, o Carlos I é novamente preso. Sim, novamente o Carlos I é apreendido e agora eles não vão deixar o Carlos I escapar. E dessa vez, para não deixar o Carlos I escapar, o que o parlamento vai fazer? Vai criar uma comissão para julgar o Carlos I. E essa comissão define a punição ao Carlos I. A punição de execução, ou seja, vão literalmente tirar a cabeça do monarca, vão decapitar o Carlos I. Ele é punido, né? E essa sentença, ela é de fato executada e o Carlos I é morto em 1649, justamente porque essa comissão ela estava ali junto com composta, né, por uma ala mais radical dessa burguesia que estava ascendendo, e os caras já estavam, né, completamente enlouquecidos com Carlos I, já o trabalho que ele já tinha dado, principalmente a partir de ter escapado da primeira prisão. Então, aqui já é um ponto que eu acho importante fazer um pequeno parêntese. Toma muito cuidado ao pensar que a monarquia que perde a cabeça, ela vai ser a monarquia francesa. Dá para se dizer que, de fato, né, a Revolução Francesa, ela faz isso com uma escala muito maior, né, a decapitação por meio da guilhotina na Revolução Francesa, ela é em alta escala, mas o início disso vai ser na Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa é quem inicia, e o primeiro monarca a perder a cabeça é o Carlos I da Inglaterra. Isso pode cair como uma pegadinha na tua prova, no teu vestibular, enfim, pode cair como um pega-ratão. Então presta muita atenção nisso. A Revolução Inglesa é a primeira revolução que decapita a monarquia. E veja bem, o rei ele tinha o chamado direito divino, ou seja, o direito de ser rei ele era dado no entendimento do direito divino, porque ele era um representante legítimo de Deus na terra. Tanto que no caso da Inglaterra, o chefe da igreja, que seria o papa da igreja, era o próprio monarca da igreja anglicana. Então, se a gente leva isso em consideração, a gente consegue entender o impacto que é tirar a cabeça de um rei, de um representante divino na terra. Então, esse é um ponto importante para a gente chancelar o impacto e a importância de um ato como o ato que aconteceu ali, determinado pelos acontecimentos da Revolução Puritana e da Guerra Civil. A partir dessa decapitação, inicia um momento importante da história da Inglaterra até hoje. O curto momento em que a monarquia deixa de existir na Inglaterra. Como vocês sabem, hoje, inclusive, né, tem lá a monarquia na Inglaterra. Mas houve um momento da história da Inglaterra que não teve monarquia e inicia uma república. Mas isso eu vou te contar em um próximo vídeo, que daí a gente vai deixar tintim por tintim, a gente vai esclarecer o que foi
A República de Oliver Cromwell. Como eu sei que tu não quer perder, eu já vou pedir que tu te inscreva no canal, deixa aqui o teu joinha, ativa as notificações, que isso impulsiona o nosso trabalho e motiva a gente a seguir produzindo conteúdo de qualidade. Certo, gente? O vídeo de hoje é esse, espero que tu tenha curtido e não esquece de levar a palavra adiante, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, que certamente essa pessoa também vai conhecer os desdobramentos da Revolução Inglesa e de como termina essa história. Certo, gente? Valeu, abraço, tchau!